Olá, amigos da Loteca. Vamos para o concurso 813 para os dias 11 e 12 de agosto de 2018, sábado e domingo. Vamos procurar ser um pouquinho mais rápido e já vamos direto ao assunto. Aqui a gente viu que acumulou novamente, né? E eu estou colocando aqui para conhecimento de vocês que já são 3 concursos acumulados. Então a bolada está boa. Está ficando cada vez mais difícil, mas em compensação o prêmio também está aumentando, né? Não teve nenhum acertador com 14 pontos e apenas um acertador com 13 pontos que levou uma bolada até boa, né? R$ 106.000. Aqui novamente está a arrecadação total e deve ter uma bolada boa aí para esse concurso 813. Aqui estão os jogos, os 14 jogos, como a gente vê aqui, são 3 da Série B, 2 da Série C e os demais todos da Série A. Estão as datas, dia e hora aqui, o local de cada jogo, para que vocês avaliem. E vamos começar. Dessa vez eu coloquei aqui um enfoque diferente. É que com esses campeonatos paralelos aí, Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil, os times têm feito uma verdadeira salada. Eles estão participando do Campeonato Brasileiro e mais dessas Copas em paralelo, alguns deles participando até das 3, e aí vira uma bagunça. E daí tem treinador que tem a política de poupar jogadores, tem outros que não poupam jogadores. Então, pelo menos uma coisa é certa, o Grêmio sempre poupa jogadores, porque ele considera que jogar de 3 em 3 dias é muito pesado para os jogadores, e aí ele sempre poupa. Mas nem sempre os outros fazem isso. E vejam, na partida passada, apesar do Grêmio ter entrado com um time totalmente reserva, ou quase todo reserva, ainda assim ganhou do Flamengo de 2-0 em casa, como eu tinha previsto. Embora eu acho, não tenho certeza, mas pelo que eu assisti o jogo, acho que o Flamengo não entrou tão desfalcado não. Me parecia que a maioria dos titulares estavam jogando no Flamengo. E mesmo assim, o time misto do Grêmio ganhou de 2-0 do Flamengo. Um outro jogo também que eu não sabia porque não foi divulgado, a gente divulga isso aqui mais ou menos na terça-feira, e algumas decisões a gente não sabe ainda. Mas o Cruzeiro também entrou com um time totalmente reserva e acabou empatando com o Vitória da Bahia. Então fica difícil de você prever, porque você não sabe se o time vai jogar com o titular ou com o reserva. E ainda assim, mesmo alguns times jogando com um time misto, ainda tem mais força do que outros times, né, como a gente já viu aí. Então veja, aí o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei os jogos antes, que vão acontecer hoje, amanhã e depois, né, que é antes da rodada aí do concurso da Loteca 813, e coloquei os jogos que vêm depois. Porque não é só a questão do jogador, do time poupar o jogador. Ele, além de poupar o jogador para o jogo seguinte, às vezes também, nesses jogos que antecedem o concurso da Loteca, jogadores se machucam, às vezes eles querem poupar porque o jogador está muito desgastado. Veja, por exemplo, que o Grêmio, ele joga, por exemplo, ele vai jogar agora no dia 7, hoje, né? Aí vai jogar na Loteca 813 e joga também no dia 15. Então, basicamente ele tem que ter 2 times aí no mínimo para poder revezar, e com certeza ele não vai entrar com o mesmo time, porque ele tem 3 jogos aí seguidos, no intervalo aí de menos de 3 dias até, tá? Então eu estou colocando os jogos antes para que vocês avaliem a questão do desgaste dos clubes, possíveis jogadores machucados, e estou colocando o que vem depois. Os jogos que vêm depois para avaliar se os times vão poupar jogadores nessa rodada da Loteca para que o time vá mais forte. Lembrando que, principalmente esses jogos aqui da Copa do Brasil, né, já são jogos decisivos, então com certeza os times vão priorizar esses jogos. Então é muito provável que esses times poupem jogadores, embora isso ainda não esteja confirmado. Eu diria que o mais certo aqui é que o Grêmio fará isso. O Cruzeiro, pelo que mostrou agora no jogo contra o Vitória, também deverá poupar jogadores. Mas os demais a gente não tem tanta certeza assim se vão poupar jogadores. Alguns eu entendo que, até pelas condições do time, como Bahia e Chapecoense, não tem tanto assim como poupar. Mas os outros têm. O Santos vem numa campanha ruim aí na no Campeonato Brasileiro, e também não deve estar lá com muitos recursos para estar poupando jogadores. De qualquer forma, eu prefiro deixar isso aí para avaliação de vocês, para vocês
pegar essas informações que eu estou passando e observarem os resultados desses jogos aqui, do dia 7, 8 e 9, que antecede o teste 813, avaliar, né, porque isso aqui já será depois. Se lá para sexta-feira vocês vê algum noticiário de que alguém aqui vai entrar com time misto, para que vocês façam a aposta de vocês. Eu vou dar um palpite considerando apenas o seguinte: o eventual desgaste desses times que vão jogar antes e considerar que Grêmio e Cruzeiro com certeza deverão poupar jogadores, porém os demais eu não tenho tanta certeza assim. Então fica a critério de vocês escolherem aí se vão levar isso em consideração ou não. Lembrando sempre que times como o Grêmio, por exemplo, e Flamengo, eles têm estrutura para poder jogar, mesmo poupando jogadores, ainda ser um time competitivo. Então fica a critério de vocês, por isso eu deixo aí para vocês fazerem a avaliação. E aí eu vou também fazer uma avaliação rápida, porque eu já fiz essa análise, trabalhei com essas hipóteses e aí eu vou ser bem rápido nesse vídeo. Pronto, no jogo 1 aqui do Ceará e do Atlético do Paraná, o que eu fiz foi o seguinte: o Atlético do Paraná ele tem um jogo no dia 7 agora, né? Hoje, pela Sul-Americana. Ele joga fora. E o Ceará está descansado. O Ceará não tem esse jogo antes aí para jogar. Então, deve estar um pouquinho aí mais descansado. E nesse jogo eu estou considerando deverá dar Ceará. Estou colocando vitória 1 nesse jogo, né? Além de que, se você der uma avaliada aqui, o Ceará deu uma melhoradinha aqui como mandante, vinha perdendo, empatando, de repente ganhou um aqui. E o Atlético do Paraná, como não ganhou nenhuma como visitante, eu estou colocando esse jogo um coluna 1, vitória do Ceará. No jogo 2, Flamengo e Cruzeiro. Isso aí tem um fato curioso, porque Flamengo e Cruzeiro se encontram agora, no dia 8, pela Libertadores. Aí joga no dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 15, o Flamengo pega o Grêmio pela Copa do Brasil e o Cruzeiro pega o Santos pela Copa do Brasil. Então é muito provável que os dois entrem com time reserva. Aí é um jogo assim, com cara de se alguém tiver um pouquinho mais de dinheiro e quiser botar um grupo, bota um duplo, bota aí vitória do Flamengo e empate. Mas eu particularmente acho que pela colocação do Flamengo, e acho que o Flamengo, mesmo que ambos entrem com time misto, eu estou optando aí pela vitória do Flamengo. Coluna 1 nesse jogo 2. A gente também olhando aqui a campanha do Flamengo como mandante e do Cruzeiro como visitante, eu reforço mais a opção de colocar o coluna 1 no jogo 2. No jogo 3 é Sport e São Paulo. O Sport, como a gente está vendo aí, já vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas que o Sport não ganha. Essa última aqui jogando em casa com a Chapecoense, estava perdendo até os 47 minutos do segundo tempo. Lá no finalzinho é que surgiu um gol e o Sport empatou. Realmente o Sport não está bem, né? Então é um prognóstico um pouco difícil. Porém, o São Paulo ele vai ter um jogo aí, pela Sul-Americana, vai jogar fora. E eu não sei, lá no dia 16, e é possível que o São Paulo poupe jogadores. Mas da forma que o Sport vem jogando, eu não sei se o Sport ganharia esse jogo do São Paulo. Apesar dele estar com um time descansado, em tese, né? Quer dizer, não precisa poupar jogadores, ele não vai jogar nenhuma partida no meio de semana. Então ele pode entrar com força total. Ainda assim, eu não estou confiando muito, estou colocando aqui empate nesse jogo. Até porque, se você olhar, o Sport como mandante tem caído de produção, né? Os últimos 3 jogos aí são 2 empates e 1 derrota. E o São Paulo como mandante vinha bem, deu uma caidinha nessa última partida, mas eu estou apostando na coluna do meio nesse jogo 3. No jogo 4, Paraná e Botafogo. Paraná está em 20º, Botafogo em 11º. A gente olhando aí as campanhas, nenhum dos dois está tão bem assim. E o Paraná parece até pior, se você olhar direitinho, né? E lembrando ainda que na semana seguinte o Botafogo vai jogar fora de casa pela Sul-Americana, tá? Como eu costumo dizer, o Botafogo não acho que tenha tanta opção de poupar jogadores assim, mas de qualquer forma pode ser que ele queira poupar um ou outro jogadores para evitar problema de contusão ou alguma coisa. E aí, por conta disso, nesse jogo 4, eu estou colocando coluna 1 Paraná. E a gente olhando aqui, o Paraná tem tido um desempenho razoável aí dentro de casa, e o Botafogo fora de casa vem mal, principalmente nas últimas partidas. Portanto, jogo 4, coluna 1 Paraná. No jogo 5, Grêmio e Vitória,
como falei, o Grêmio ele joga hoje pela Libertadores, fora de casa, e na próxima semana ele pega o Flamengo. Já são, eu acho que já são semifinais aí, se eu não me engano, estou muito lembrado, mas já está chegando nos finalmente aí da Copa do Brasil. E como é praxe, o Renato Gaúcho sempre poupa jogadores para priorizando esses jogos de mata-mata. E no caso aí, eu acho muito provável que o Grêmio entre com time reserva, embora se a gente olhar aqui direitinho, o Grêmio como andante tem uma campanha muito boa aí, são 4 partidas sem perder, e o Vitória como visitante tem uma péssima campanha, tem apenas 2 empates aqui e nos últimos 6 jogos e 4 derrotas, tá? E eu acho que o Grêmio nesse jogo 5, mesmo entrando com time misto, tem chance de ganhar do Vitória, uma vez que vai jogar em casa, portanto, nesse jogo 5, coluna 1. No jogo 6 é da Série B, é Criciúma e Atlético de Goiás, o Criciúma está em 14º, o Atlético de Goiás está em 4º, então nesse jogo aqui, o Atlético de Goiás está com uma campanha bem melhor, apesar de ter tido uma vitória aí no penúltimo jogo, mas olhando aqui o desempenho como mandante e visitante, o Criciúma tem um bom desempenho como mandante, mas o Atlético Goiás também tem um desempenho razoável como visitante. Embora que tenha empatado e perdido a última partida, mas nesse jogo 6 a gente decidiu aí botar um duplo, botar coluna 1 e coluna do meio. Né? Como o Criciúma é mandante, apesar de estar em 14ª colocação, e o Atlético ter dado uma decaída aqui nesses 2 últimos jogos, mas como ele está numa colocação melhor, está mais equilibrado, a gente está colocando no jogo 6 colocando aqui um duplo aí, colocando coluna 1 e coluna do meio no jogo 6. No jogo 7 é Guarani e Fortaleza. O Fortaleza, como a gente sabe, é o primeiro colocado, né? E a gente vê aqui que ele deu uma caída aqui a partir da rodada 14, mas já parece se recuperar, né? Teve 2 empates, em seguida 2 vitórias. Olhando o desempenho em casa, o Guarani comandante tem uma campanha boa, tem 5 vitórias. Mas o Fortaleza como mandante também tem uma campanha boa. São 4 vitórias, ganhou essa última aí. E nesse jogo 7, apesar da campanha boa do Fortaleza, mas o Guarani também não está mal. E é um bom mandante. Então a gente está colocando aí um empate seco nesse jogo 7 entre Guarani e Fortaleza. No jogo 8, que também é pela Série B, Juventude e Figueirense. Figueirense está em sexto, Juventude está em 13º. A gente vê aí que a campanha do Figueirense é bem melhor, embora tenha dado umas osciladas aí nessas últimas partidas, mas o Juventude também não tem mostrado um bom desempenho, tanto é que está em 13º lugar. Aí o Juventude como mandante, a gente vê aqui que ele só tem 2 vitórias e nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma, perdeu 2, empatou 2. Já o Figueirense como visitante tem um desempenho melhor, embora tenha perdido a última, mas ele vinha aí de 6 partidas sem perder como visitante e perdeu essa última partida. Mas mesmo assim, nesse jogo 8, a gente está apostando na vitória do Figueirense. Portanto, jogo 8, coluna 2. No jogo 9, é um jogo da Série C, é um jogo duro, né? Bragantino jogando em casa é o 4º colocado, Cuiabá jogando fora é o 3º. Cuiabá vindo numa sequência boa de jogos aqui, teve esses 2 últimos aqui que deu uma vacilada, empatou um, perdeu outro, mas voltou a ganhar. E aí, como mandante, o Bragantino tem uma campanha razoável, embora tenha perdido essa última aqui como mandante. E o Cuiabá como visitante também é razoável, mas também deu uma decaída aí nessas últimas partidas, nessas 2 últimas partidas, né? Mas como está aí querendo, ambos estão no G4, né, para se classificar para o mata-mata, deve ser um jogo muito duro aí. É uma briga aí, como se chama, briga de foice. E aí, pelo fato do Bragantino estar jogando em casa, a gente vai apostar no Bragantino coluna 1 nesse jogo 9. No jogo 10, Remo e Náutico. Então, a gente olhando a sequência do Náutico aí, o Náutico vai completar 9 partidas sem perder, no total, tanto dentro de casa como fora de casa. O Remo deu uma vacilada aqui, tem muito desequilíbrio, embora que ele estando em 8º lugar ainda tem chance de entrar no G4. O Náutico já está classificado para o mata-mata, só vai brigar apenas pela liderança da chave, né?
e precisa apenas de um empate para ser líder da chave, para tirar a vantagem no mata-mata. Aí olhando aqui como mandante, o Grêmio ou o Remo tem apenas 2 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. O Náutico como visitante nos últimos 4 jogos tem 2 vitórias e 2 empates, considerando que o jogo para o Náutico, um empate é suficiente para ele ser o primeiro da chave e ainda tem 2 jogos. Então a gente considera que, como o Remo ainda tem chance de estar jogando em casa, ele vai com tudo aí para cima e a gente está colocando empate e uma possível vitória do Remo. Seria aí, não seria nenhum absurdo, né, pela necessidade que o Remo tem de ganhar e também pelo fato de que o Náutico, como já está classificado, ele pode também querer poupar jogadores, já que vai entrar numa fase decisiva, que daqui para frente agora é um mata-mata e quem perder está fora, né? É possível que o Náutico poupe alguns jogadores, né? Já que precisa, quer dizer, classificado já está e para ser primeiro do grupo só precisa de um empate. É possível que o Náutico queira poupar alguém e é por isso que a gente, nesse jogo aqui, a gente está colocando coluna 1 e coluna do meio. Vitória do Remo e empate. Apesar do Náutico ter uma campanha bem melhor e eu ser o primeiro colocado, mas a gente está colocando esse palpite nesse jogo. O jogo 11, voltamos à Série A. Palmeiras que está em sexto e Vasco que está em 13º. Aí a particularidade desse jogo é que agora no próximo dia 9 o Palmeiras vai jogar fora pela Libertadores e na semana seguinte, no dia 15, ele joga com o Bahia pela Copa do Brasil. Então, tanto a questão do desgaste antes da rodada do Brasileiro, né, desse prêmio da Loteca, como ele poderá também poupar jogadores para a partida seguinte com o Bahia. Tá? Então, nesse jogo 11, a gente vê uma possibilidade de um jogo mais equilibrado, embora o Palmeiras esteja em sexto, mas como o Palmeiras está jogando em casa, apesar de que o seu Vasco aqui dele está em 13º, mas se vocês observarem, ele tem 2 jogos a menos. A gente está considerando aqui que o Palmeiras pode ganhar esse jogo, mas também pode haver um empate. Então, nesse jogo 11, a gente está colocando um outro duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio no jogo 11, entre Palmeiras e Vasco. Né? E olhando aqui a questão de mandante e visitante, a gente vê que o Palmeiras, como mandante, ele tem um desempenho muito bem bom, né? Diferentemente do Vasco, que como visitante só tem 3 empates e 2 derrotas, não está lá com muito cacife, né, para ter um resultado positivo. Ainda assim, a gente está colocando um empate nesse jogo, colocando vitória do Palmeiras e empate. No jogo 12, Chapecoense e Corinthians. Nesse jogo 12, a gente tem um segundo encontro aí entre Chapecoense e Corinthians, que será na semana seguinte, no dia 15. E o Corinthians também tem vacilado aí nessas últimas partidas. Se a gente olhar os desempenhos deles aqui, o Corinthians como visitante não tem tido bons resultados e o Chapecoense como mandante está até um pouco melhor, né? Mas é possível que o Corinthians também poupe algum jogador para esse jogo seguinte aí, já que, como eu disse, é um mata-mata, que é Copa do Brasil, e o Corinthians vai jogar na próxima semana, vai pegar o Chapecoense fora de casa de novo. Então, por conta disso, nesse jogo 12, a gente está apostando aí na vitória da Chapecoense. No jogo 13, Bahia e América Mineiro. Bahia é o 15º, América Mineiro é o 10º. Bahia jogando em casa. E o que tem aí nesse jogo 13 é que o Bahia vai jogar agora, no dia 8, quer dizer, antes do concurso da Loteca, vai jogar fora pela Sul-Americana com o Cerro do Uruguai. E o Palmeiras vai jogar na semana seguinte. Aliás, o Bahia pega na semana seguinte pega o Palmeiras pela Copa do Brasil e vai jogar fora. Como eu costumo dizer, o Bahia não tem, pode poupar um ou outro jogador aí, mas não sei se teria tantos recursos assim para poupar jogadores e, portanto, nesse jogo 13 a gente está apostando numa coluna do meio. O América Mineiro é um time mais equilibrado, tá com uma campanha melhor do que o Bahia, mas como o Bahia jogando em casa, ele pode armar aí uma retranca e provavelmente conseguiria segurar o América Mineiro. Portanto, nesse jogo 3 a gente está colocando coluna do meio, jogo 3. Né? Olhando até olhando aqui o desempenho, apesar do Bahia ter um bom desempenho em casa, mas por conta. E o América não tem um desempenho muito bom fora de casa. Mas
contando aí com esse jogo que o Bahia tem na semana seguinte, é possível que o Bahia se poupe de alguma forma, e aí por isso que nesse jogo 13 a gente está optando pela coluna do meio seco. No jogo 14, Atlético Mineiro e Santos, né, o Atlético Mineiro está em quinto, o Santos está na zona de rebaixamento, está em 17º, campanha péssima aí, principalmente nesses últimos 5 jogos aí, sem nenhuma vitória, 4 empates e uma derrota. Além do mais, o Santos, na semana seguinte, vai jogar com o Atlético Mineiro, né, com o mesmo Atlético Mineiro, mas é um mata-mata, e pode ser que ambos aí poupem jogadores, né? O Santos, como eu disse, o time não vem bem, e não sei se o Santos poupará jogador nesse jogo. De qualquer forma, como ambos estão nas mesmas condições, né? Vão jogar pelo Campeonato Brasileiro, em seguida vão jogar pela Copa do Brasil na semana seguinte, e estão em condições de igualdade nesse aspecto, né? Se precisar poupar jogadores, possivelmente eles estão na mesma condição. E aí a gente, olhando o retrospecto como mandante, apesar de o Atlético ter perdido as 2 últimas e o Santos nas 4 últimas não ter perdido como visitante, ainda assim nós acreditamos que o Atlético Mineiro não irá perder 3 partidas seguidas como mandante. Já perdeu 2, é um time grande, aí vai ter a pressão da torcida. E nesse jogo a gente acredita que vai dar coluna 1, no jogo 14, vitória do Atlético Mineiro. Pronto, pessoal, e baseado nisso aí que a gente apresentou, a gente já mostra um palpite, aquele palpitezinho simples de R$8, onde a gente coloca apenas uma coluna 2, que é no jogo 8, predomina aí a coluna 1, e nós colocamos aí 6 colunas no meio. Vocês viram que nesse teste que passou aí foi coluna do meio que não acabou mais, né? É justamente por conta dessas indefinições que os times, você não sabe se o time vai entrar com time titular, se vai entrar com time misto, aí acaba que um time de menor capacidade acaba se equiparando com o outro, e é por isso que tem dado muito empates e também vitórias que às vezes não está muito dentro da lógica. Então a gente caprichou aí na coluna 1 em função dessas características e fizemos esse joguinho de R$8. E como sempre, embora não tenha até aqui o resultado não tenha sido muito bom, mas eu continuo botando aqui essa opção 2 aqui para quem quiser apostar. É um jogo de R$512. Veja que nesse jogo eu basicamente mantive o palpite 1, que é esse que nós jogamos de R$8, acrescentei uns duplos aqui, tá certo? Coloquei mais opções aqui na coluna 2 e na coluna mais algumas opções na coluna do meio, e aí faço esse jogo de R$512 para aqueles que eventualmente queira apostar um pouquinho mais, ou queira até mesmo pegar isso aí e dar uma modificada, fazer um jogo mais caro. E principalmente para quem quiser fazer um bolão, né? Não recomendo que você pegue R$512 e jogue, porque nós não temos garantia nenhuma que vamos acertar um jogo desse. A gente sabe que loteria é um jogo muito difícil, apesar da loteca ser um jogo que usa lógica, mas como eu disse, com essa bagunça de campeonatos paralelos, treinadores poupando time, entrando com time misto, aí acaba que a lógica que você faz, a análise que você faz, ela acaba não tendo muito efeito, porque você não sabe exatamente. A gente faz uma análise com uma certa antecedência, porque não adianta você fazer uma análise na quinta, sexta-feira, que muita gente joga já a partir da segunda, da terça-feira. Então a gente faz a análise com o que a gente tem, mas a gente sabe que pode acontecer muita coisa no decorrer da semana, muitas decisões, né? Ainda tem jogo no meio de semana, o jogador pode se machucar, tem aquele treinador que pode poupar jogador ou não. Então, em função esse palpite de R$512 de 9 duplos que a gente coloca aqui, ele foi feito em cima da situação atual, mas vocês têm que levar em conta os jogos que vão acontecer, por exemplo, hoje, para ver o comportamento dos times, se alguém se machuca, o que é que acontece. E vocês também têm que ver quem vai jogar na semana seguinte pela Libertadores, pela Copa do Brasil, pela Sul-Americana, e fazer avaliação, ler nos jornais para ver se alguém vai poupar jogadores e tirar uma conclusão em cima disso. Lembrando que nem sempre o fato do time poupar jogadores significa que ele ficou mais fraco, que é o caso do exemplo que eu cito aqui do Grêmio, que apesar de ter entrado com um time reserva, ganhou do Flamengo em casa, né? E o Cruzeiro, no Cruzeiro foi um pouco mais lógico, porque ele entrou com um time reserva e acabou empatando com o Vitória. Mas está um palpite aí para a decisão de vocês. E aí eu peço a você que, se estiver vendo esse vídeo aí pela primeira vez, se não for inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal,
para a gente fortalecer mais o canal, para que eu possa continuar colocando esses vídeos aí para vocês. Compartilhem isso aí, dê um like, para que a gente fique um canal sendo mais visualizado aí no YouTube. Ok, pessoal? E aí, como a gente está com 3 concursos acumulados, tem um prêmio bom aí, vamos ver se dessa vez a gente tira o pé da lama. Veja que no concurso passado, até mesmo um ganhador de 13 pontos, como foi um ganhador só, ganhou 106 mil reais. Então, mesmo que dê um número maior de ganhadores, com o prêmio que tem acumulado aí, pode ainda assim dar uma bolada boa. Beleza? Boa sorte a todos aí e até o próximo.